Você que quiser, que está nos assistindo, que quiser estudar com a gente, nós temos um instituto online de teologia. Com R$ 45 por mês, você faz teologia com a gente. Tem aí na descrição do vídeo, Instituto Sabedoria e Graça. Todos que estão assistindo. Filipenses 4:4, a mensagem, a difícil lição de ter alegria no Senhor. Nós vamos falar hoje sobre como vencer a tristeza. Como ser um crente alegre, o porquê que devemos ser crentes alegres e como ser cristãos alegres, mesmo em meio à dor, à doença, a problema financeiro, à enfermidade, mesmo em meio a dificuldades. Como manter o nível de alegria cristã e o que é o nível de alegria cristã. Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos afirmo, alegrai-vos. Vamos orar. Senhor, fale conosco, que seja o teu Espírito falando, que não seja eu, mas que seja a tua palavra, o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa feliz? Ok. Mas você está feliz? Tem gente que é feliz, mas não está vivendo um momento feliz. É diferente. Tem gente que está infeliz, mas é por natureza uma pessoa alegre. Essa felicidade que você está vivendo momentânea lhe traz alegria? Porque felicidade e alegria são diferentes. Tem gente que está alegre, mas é infeliz. Tem gente que a alegria dele é momentânea, depende da situação, depende do momento. Então hoje nós vamos aprender uma coisa importante, porque em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostra que a maior dificuldade do ser humano contemporâneo é de ser feliz. Mesmo que seja a maioria, mesmo que seja, estando em maioria, as pessoas não conseguem manter um nível constante de felicidade. Eu tenho percebido aqui na igreja que eu pastoreio na cidade de Campo Largo há 4 anos, que é uma cidade atípica, que as pessoas aqui, por exemplo, na cidade, elas são muito inconstantes. Na mesma hora que elas estão bem, elas já não estão bem. E é uma característica da cidade. Então eu penso que essa mensagem é muito importante. Sua família, seus parentes, seus amigos, podem dizer que você é uma pessoa feliz? A sua família pode dizer que quando você chega, o ambiente da casa muda para melhor? Nossa, essa pessoa me traz paz. Antigamente as pessoas diziam isso. Falar que essa pessoa me faz bem. Isso são características de pessoas felizes. Muitos dizem, irmãos, será que dá para ser feliz nesse mundo de hoje? Será que nesse mundo de hoje dá para ter um pingo de alegria, um pingo de felicidade? Com tudo que eu passo ou que eu passei na vida, será que eu posso ser feliz? Bom, vamos olhar a realidade que o apóstolo São Paulo escreveu essas linhas, essa frase. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos ordeno, alegrai-vos sempre no Senhor. Qual é o contexto que Paulo escreve esse texto aqui de nós nos alegrarmos sempre? Não é de vez em quando, mas sempre no Senhor. Primeiro, Paulo não estava hospedado em um hotel 5 estrelas depois de um culto ou uma conferência poderosa em algum lugar de Roma. Olha, eu já fiquei em hotéis na Europa de primeiro mundo, hotéis 5 estrelas. Você sai de um culto cansativo em Londres. Londres é a cidade mais cara do mundo. Você sai de um culto cansativo em Londres e você é colocado lá naquele hotel de frente ao Wembley. Coisa linda. Aí você descansa. Você põe ali põe uma banheira com água quente, hidromassagem, você fica ali morgando. Eu já fiquei em lugares horríveis, mas eu já fiquei em hotéis maravilhosos nos Estados Unidos. Então, irmãos, Paulo não estava falando isso escrevendo um livro ou compondo uma canção em alguma realidade como eu em alguns lugares.
Já estive em lugares terríveis, mas na maioria das vezes, Deus me deu uma graça, de onde eu estou hoje no ministério, no Brasil, os pastores me colocaram em lugares bons, viajar de avião, em lugares bacanas, em viajar o mundo, claro, não contando quando vai para a África, né? Mas ali na Europa, eu fiquei agora na Itália em hotéis maravilhosos. Eu falei, meu Deus, pai, tem coisa, só missionário e milionário que vive. Me colocaram em hotéis assim na Itália que você morreria de inveja. Mas Paulo não estava vivendo essa realidade. Paulo não estava sentado na sua casa confortável, escrevendo em uma escrivaninha, tomando um chazinho quente, um café, logo depois de horas de dormir com a sua família. Ele não escreveu alegrai-vos no Senhor de boa lá na sua casa. Ele não estava em um seminário, em um instituto teológico, reitorando uma universidade teológica, ou elaborando uma aula para uma escola bíblica, ou gravando uma aula para o instituto online, como eu faço. Não. Paulo escreve tudo isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele escreve isso dentro de uma masmorra romana, após ter sido severamente espancado, mal conseguir ficar em pé, com sangue caindo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, todo o corpo ensanguentado, moído, esperando a morte, com a sua cabeça a prêmio. Foi nessas condições que Paulo escreve a chamada Carta da Alegria, a última carta dele, a carta aos Filipenses. Paulo provavelmente escreveu essa carta na última semana da sua vida, sabendo que iria morrer. Imagine uma pessoa, o médico chegou, você vai morrer tal dia. E a última semana da vida dele, ele escreve uma carta ordenando as pessoas a se alegrarem em Deus. Ele está marcado para a morte, no corredor da morte, apanhando todo dia até morrer. Ele foi decapitado em cima de um cepo. Ele escreve essas linhas para nós cristãos aprendermos lições. Por que nós somos diferentes? De nós termos alegria no Senhor. E nesse ponto, o apóstolo Paulo aqui nos ensina 3 verdades. Primeira verdade, à guisa de introdução: a alegria do cristão não é uma opção. A alegria do cristão é uma ordem, é um mandamento. Observa, o texto está no imperativo. Eu vos ordeno, eu vos afirmo, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso significa que alegria aqui não é um substantivo, alegria aqui é um verbo. É uma ordenança. Você tem que ser alegre em Deus. Isso significa que não ter alegria, um cristão, não ter alegria no coração, ele está cometendo um pecado. É um verbo, é um mandamento. Não é do tipo, aquela pessoa é alegre, mas é no imperativo, você deve ser alegre. Não é quem sabe, Senhor, me dê alegria, não. Você deve estar alegre. E aqui nós vamos aprender por que nós devemos ter alegria no nosso coração e por que é pecado não vivermos uma vida cristã sem alegria. Para baixo. Irmãos, o crente não pode andar para baixo. O crente não pode ser down. O termo síndrome de Down é porque a pessoa é para baixo. O crente, ele não pode ser para baixo. O crente, ele é luz do mundo. Aonde ele chega, ele tem que mudar o ambiente. Ele é sal da terra, luz do mundo. Ele tem que ter a palavra de conforto na hora certa. Crente tem que ter Deus e passar Deus. E vou mais longe. Se o cristão muitas vezes tem problema, essa semana que passou, eu estava falando com um pastor amigo meu de uma grande igreja de São Paulo. Aquela igreja você pediu o endereço, acho que o irmão colocou lá. E ele também sofreu início de infarto. E não foi o Jô, foi o co-pastor dele, o pastor Pedro. E ele estava muito assim para baixo, muito down. Eu falei assim, pastor Pedro, o pastor, ele é mais frágil do que o membro. Porque o membro tem o pastor. O membro, quando a casa cai, fala, pastor, pelo amor de Deus, intercede por mim. O pastor compra a briga espiritual dele. E o pastor
Não tem ninguém. Então o pastor é muito mais frágil, ele sofre mais do que você. Porque o pastor ele tem que aprender a confiar só em Deus. Quem cuida de ovelha é pastor, quem cuida de pastor é Deus, que o colocou. Falei, pastor Pedro, nós temos que aprender a ter amigos. Se você não tiver amigo, você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir aniquilado. E é quando as pessoas surtam. Quando eu estive no hospital, ali naquela situação, o médico falou, o senhor faz o que, Davi? Eu falei, eu sou pastor. Aí falou, suspeitei. Eu falei, por que suspeitou? Ele falou, de cada 10 pessoas que infartam aqui, 6 são pastores. Os outros 4 se dividem entre idosos ou professores. Isso é gente que cuida de gente. Misericórdia, deu até medo. Então você percebe aqui, irmãos, que para nós cristãos, ser uma pessoa constantemente triste, você pode estar triste, você pode se sentir triste, é normal estar entristecido, a Bíblia diz entristecido, mas não abatido. Mas ser uma pessoa constantemente triste é cometer pecado. E você vai aprender por que é. Porque existe uma grande diferença entre estar triste e ser infeliz. E ser triste. Não pode ser. E por que não pode ser? Você vai aprender. Para um cristão, ser triste é um pecado de desobediência a um mandamento expresso de Deus, de alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrai-vos sempre no Senhor. E por que não podemos ser tristes? Por quê? Primeiro, a boa nova que nós abraçamos é uma boa nova de grande alegria. Você estava perdido em seus pecados e delitos, você ia para o inferno. Se você estiver sozinho, sem dinheiro, lambendo suas feridas, ainda assim você tem Jesus. Não foi isso que Jó disse? O meu Redentor ainda vive. Se você perder tudo, irmão, família, bens, casa, você ainda tem Deus, a sua maior riqueza. Você viu que hoje eu tive todo o cuidado de agradecer pelo nascimento da minha filha e oferecer isso a Deus, porque a minha filha não pode substituir a adoração e a alegria que eu tenho pelo meu Deus. Nada substitui o meu Deus, nem minha mulher, nem meus filhos, nem nada. Você precisa entender que a boa nova que nós abraçamos é uma boa nova de grande alegria. Em segundo lugar, o reino de Deus que está dentro de nós é um reino de Deus de alegria no Espírito. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a alegria, e a obra desse fruto é alegrai-vos. Alegria é um fruto do Espírito, e a obra desse fruto é estar alegre. Assim como a obra da mansidão é perdoar e ser manso, a obra da alegria é estar alegre em Deus. Em quarto lugar, a ordem do Senhor é essa: alegrai-vos. Segundo ponto, a alegria do cristão, além de ser uma ordem, além de ser uma alegria imperativa, ela é também uma alegria ultra circunstancial. O que isso significa? Isso significa que a alegria do cristão não pode depender de momentos e circunstâncias, sejam eles bons ou ruins. Nós precisamos acabar com o nível de inconstância que muitos de nós temos. E eu não estou falando de um, de outro, de outro, de outro. Isso é meio que constante. Estar alegre ou estar feliz quando tudo está bem, irmão, até um ateu consegue. Até ateu é feliz quando as coisas estão boas. Estar alegre em Deus quando as coisas estão mal é para quem tem Deus. Eu me lembro da Sulamita. Até ela chegar no profeta, o filho morto, as pessoas interpelavam, paravam ela dizia: como é que está lá na sua casa? Alguém se lembra o que ela dizia? Vai tudo bem lá em casa. Ô irmão, tem que ser muito crente para você ter um filho morto em casa e alguém perguntar como está na sua casa e você falar, está tudo bem. Ela não tinha falado. Quando ela chegou no profeta, ela se despejou nele.
mas ela não reclamava. Irmão, por que você tem que reclamar para quem não pode resolver seu problema? A Bíblia diz: leva as suas angústias, as suas lamúrias aos pés do Senhor. Ser feliz, ser alegre, quando as coisas estão boas, até quem não crê em Deus consegue, meus queridos. Nós devemos ser felizes e ser alegres, meus queridos, quando as coisas estão maus. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo aí, diga amém. Quem entende isso, diga amém. Então, o propósito de Deus é você ser uma pessoa feliz a despeito das circunstâncias. Diga, o propósito de Deus é eu ser uma pessoa feliz a despeito das circunstâncias. Porque a alegria do cristão não é a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Preste atenção. A sua alegria não pode estar em ter ou estar na presença de coisas boas ou na ausência de coisas ruins. O crente não é alegre quando as coisas boas acontecem ou quando as coisas ruins não estão acontecendo. O crente é alegre porque ele tem Jesus. Agora, quando você tem Jesus e não mantém uma regularidade emocional, você está cometendo pecado. É um desprezo à sua salvação, é um desprezo ao preço que Jesus pagou por você. Você parou para pensar na seriedade disso? Você é importante, você foi comprado a preço de sangue, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, Jesus derramou o sangue dele por você, e agora você fica nesse mimimi: eu sou pó, minha mãe é pó, meu tio é pó, meus filhos é pó. Abençoa essa poeirada toda, Senhor. Aí agora o cara, ele resolve a vida dele pelas emoções dele. Então ele vive pelo que ele vê. Ele casa só pelo aquilo que ele gosta. Então o cara vai casar com mulher que tem colchão e peixão e peitão, como diz o Cláudio Duarte, tem que casar com frango. Quem casa com mulher que tem peitão e colchão tem que casar com frango. Ele só vai por aquilo que ele vê, por emoção. Ele vive de momento, ele vive de circunstâncias, ele vive da hora. Agora eu estou amando, agora eu não estou amando. O cara desama aqui e ama aqui no mesmo tempo que ele ama, rapaz. São pessoas volúveis, voláteis, borrachas, pessoas inconstantes, que nem o filho, nem a esposa, nem os vizinhos confiam mais. Pessoas assim não passam confiança, segurança, força e credibilidade para os filhos. É uma família fraca crescendo, porque isso vem lá de cima. Temos que ser fortes. Vamos passar momentos de angústia, de tristeza, de enfermidade, de depressão, porque depressão é uma doença. Mas não podemos gostar disso, porque tem gente que gosta de ser dodói. Tem gente que gosta. Homem então, irmão, homem se dá uma dorzinha. Aí ele ama a mulher. Rapaz, homem dá dor de cabeça, você está com tumor na cabeça. Irmão, eu saí do culto aqui domingo, eu estava tão confuso, eu não sei como que eu consegui pregar. Eu estava em casa à tarde, e aquele negócio do coração me assustou muito. Então aí qualquer coisinha agora eu faço check-up. Eu estava em casa e deu um estalo dentro da cabeça. E aí eu vim dirigindo muito ansioso, muito confuso, me concentrei para pregar, assim, muito preocupado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tonto, fraco. Saí daqui, deixei as crianças na minha sogra, falei, bem, eu preciso ir no hospital. Mas qual deles? Eu não vou em, como é que fala? Médico clínico geral. Eu vou direto na fonte, porque você chega e já é atendido. Já aprendi o esquema, estou ensinando para vocês. Qual lado do corpo? Tem médico para tudo. Eu fui direto no neurologista. Cheguei lá, falei, o que aconteceu? Eu falei, o seguinte, deu um estado na minha cabeça, estou tonto, a cabeça está doendo muito. Aí a médica me atendeu e falou, vou fazer uma tomografia.
firme aí, estou morrendo, agora tomou na cabeça, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, a mulher falou, sou calma, você é muito ansioso. Falei, doutor, não vou te contar o susto que eu andei passando. Mas assim, deu um estalo, quando ela fez lá todos os exames, aí a mulher demorou lá no exame. Domingo, depois demorou. Falei, aí que eu ficava mais preocupado. Isso que a gente tem fé, né? Aí eu falei, meu Deus, a mulher está demorando, minha esposa, cala a boca. Pelo amor de Deus, deixa de coisa, não é nada. E ela demorou, eu falei, gente, por que essa mulher está demorando nesse exame? O que ela achou nesse exame? Quando a mulher chegou, ela chegou rindo na minha cara. O senhor sabe o que eu detectei? De um tempo para cá, o senhor ficou muito ansioso. O que aconteceu? Eu contei para ela o negócio do médico. Ela falou assim, então aí isso te assustou, te deu trauma. Eu vou te dar um remedinho aqui para você se acalmar. Eu falei, eu não sou o Harrison, doutora. Você... Falei para minha esposa, não vou tomar essa porcaria nunca. A médica falou assim, o senhor não tem nada. O que aconteceu é que o senhor ficou ansioso porque o senhor ficou surdo, deu uma infecção no ouvido, e aí o tímpano destravou e deu aquele estalo dentro da cabeça. Aí a ansiedade mascara um monte de sintomas. Você já começa a pensar na vida. Estou morrendo. É homem, gente. Homem é essa coisa. Homem qualquer, estou morrendo. Mulher, rapaz, aguenta o tranco. Começou a deixa eu gravar um áudio aqui para os meus filhos, para cada aniversário dele. O cara está com a dor de cabeça. Irmão, se o homem morresse toda vez que ele morre, nós precisamos entender, queridos, que nós temos que ser fortes. E a nossa força está no Senhor. Nossa força está em Deus. Ele é a nossa força. Nossa alegria está em Cristo. A alegria do cristão não é a presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins. A ausência do cristão é uma pessoa, é Jesus. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. É nele que está a nossa alegria. Aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época da Rutinha ali, minha irmã cantava assim, ó, quem tem Jesus tem tudo. Tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama esse Ju, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, essa é uma marchinha, no céu já tem morada. É bonita a letra, a música é feia, mas a letra é bonita. Fala que não é. E é uma grande verdade. Irmão, quem tem Jesus, ele pode perder tudo. Ele vai falar, eu tenho Jesus. Irmãos, domingo aqui nós vimos uma pessoa que veio à frente em lágrimas. Aquele homem estava fedendo tanto, rapaz. Mas estava assim uma coisa terrível. Eu não me aguentei. A hora que aquele homem caiu de joelho naquele culto, não foi uma emoção só. Pessoas vieram em lágrimas, entendendo quem elas eram em Deus. Você tem que entender quem você é em Deus, meu querido. Você tem que entender quem você é. Você não é o cocô do cavalo bandido, o cocô do pernilongo. Você foi comprado a preço de sangue. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Horas! Que tipo de crente é esse que qualquer coisa sucumbe? Não, meu querido. É gostoso ver o joito bajulando a gente quando você está com dodói, né? Ver gente à sua volta. Mas mais gostoso ainda é as pessoas dizerem o que essa pessoa passou. E olha a força que ela tem. Isso sim é um grande elogio. E o elogio, você fala, olha o nível de força que essa pessoa tem. São pessoas que entenderam quem elas são em Deus, que entenderam a identidade delas com Deus. A alegria delas se torna uma alegria ultra circunstancial. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você é uma pessoa infeliz. Você pode estar chorando, você pode, não, eu estou passando um momento ruim, mas eu sou feliz com Jesus. Não está bom o meu momento.
mas eu tenho Jesus. Vou chorar. A Bíblia não proíbe ninguém de chorar. A Bíblia proíbe você de agir como uma pessoa sem alegria. Porque aí é pecado. Quando nós devemos nos alegrar? Paulo responde. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Diga isso. Mais alto. Quando é que você tem que se alegrar? Eu pergunto, você responde. Você não tem dinheiro? Alegrai-vos sempre. Tem doença? Casamento arrebentado? Alegrai-vos sempre. Perdeu um ente querido? Você não perdeu o mais importante. Você nunca vai perder Jesus. É isso que nós devemos entender. Você tem problemas na vida? Você tem problema, só eu? Você fica doente? Você já teve um infarto? Quem aqui já teve um infarto? Já teve? Fez ponte? Cateter? Então, o meu não precisou. Toma um remédio, dilatou a veia, não precisou fazer o cateter para a coisa reverteu. Foi milagre. Um grande milagre. Diga-se de passagem. Amém. Se você já teve à beira da morte, da vida inteira passar na sua frente assim, de você chegar no hospital e chorando para o hospital e pensando assim, essa menina de 1 ano não vai se lembrar de mim. Mas aí quando você olha e fala assim, rapaz, assim, crente não tem medo de morrer, crente tem medo de deixar. Ele fica preocupado com aqueles que ficam. Como vão ficar? Foi a única preocupação que eu tinha. Como vão ficar? Da igreja não me preocupei, ficaram em boas mãos. Falei, como que vai ficar meus filhos? E aí, irmão, você fala assim, porque eu estou indo para Jesus. Vou estar na melhor igreja do mundo, no melhor culto do mundo, vivendo do lado do Senhor. Você já passou por momentos assim que você falou, não dá para aguentar? Você sabe, irmãos, que nós devemos muito para a tristeza. Você sabia, Kátia, que você deve mais para os piores momentos da sua vida do que para os melhores? As melhores canções são compostas nos piores momentos das nossas vidas. Os maiores livros da história foram escritos nos piores momentos da vida das pessoas. David Brenner, genro de Jonathan Edwards, tinha depressão profundíssima. John Wesley tinha depressão profundíssima. Os maiores pregadores da história lutavam com os seus interiores. Pessoas que venceram. David Brenner morreu depois de ganhar 30 mil índios para Jesus. Triste. A história deve para a tristeza, mais do que qualquer outra coisa. As melhores canções são compostas em momentos de angústia. Essa eu gravei, está no disco. A mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Com Jesus sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Sabe quando essa canção foi composta? 1 hora depois, dentro de um banheiro de um hospital, que o pai perdeu o filho. O pai perdeu o filho. Foi tentado a questionar a Deus. Entrou no banheiro em prantos. E quando ele foi falar, saiu a letra da canção. Esse mesmo compositor compôs: tudo entregarei, tudo entregarei,
ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Isso é coisa de crente maduro. Isso é coisa de gente que sabe quem ele tem. Isso é coisa de gente que sabe quem ele é em Deus, quem é a posição dele em Deus. O crente que não é maduro, a alegria dele é circunstancial. Eu vejo aqui na igreja a inconstância de muitas pessoas. Irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu não fui, não estava bem. Ô, irmão, dá vontade de pegar. Não. Mas aí o coração da gente fala de outra maneira. O crente que entende que ele está, a Bíblia diz, assentado espiritualmente nas regiões celestiais com Cristo, a alegria dele não depende de coisas, de ter ou porque não tem. A alegria dele é ultra circunstancial. Você já viu os nossos irmãos lá da África? Eu ponho no Facebook direto o louvor deles. Eles sentam no chão. Você viu se tem cadeira nas igrejas? Paulo diz: alegrai-vos sempre. Falta dinheiro na sua casa ou só na minha? Se alegra no Senhor. Com dinheiro, sem dinheiro. Crente não pode ter altos e baixos. A alegria dele tem que ser o mesmo nível, sem e com. Tem doenças? Alegrai-vos no Senhor. Terceiro ponto. A alegria do cristão é cristocêntrica. O que isso significa? A nossa alegria está na pessoa de Jesus. Nem todos os crentes, irmãos, estão experimentando a alegria e a felicidade no Senhor. Há muita gente salva, muitos bons crentes, aqui mesmo entre nós, que parece que tem uma áurea de tristeza sobre ele. E você sabe que eu fico triste por ver você triste. E tem hora que eu me sinto fraco, que eu não consigo mudar a realidade emocional de algumas pessoas. A gente tenta ensinar Deus, ensinar o Espírito Santo, a gente tenta, mas você não consegue. Você vê que há uma áurea de tristeza. Você vê um culto desse, com uma mensagem dessa, era para ter algumas pessoas que eu sei, que precisam ouvir isso, mas não tem força. Aí, de alguma maneira, aquele imperativo dela, aquele bipolarismo dela, hoje ela está bem. Aí você já vê que o rosto dela muda. Mas nem eu fico feliz com o rosto dela mudando, porque eu sei que ela é bipolar. Eu sei que aquilo é momentâneo. Daqui 2 dias ela já vai de novo para a fossa. Eu fico tão triste com isso. Eu fico tão triste quando eu chego na casa da minha mãe, que já tem uns 3 meses que eu não a vejo. O meu bem, para o bem dela. Nem é por isso, irmãos. Toda vez que eu fui lá, ela não abriu para mim. Ela abre para o pastor Samuel e para a Ruth. Para mim, ela não abre a casa. Amém. Amém? Está lá. Mas eu fico triste quando eu ouço deles. A última vez que eu a vi, ela está tomando remédios, dopada, muito triste, para baixo. Você vê que há uma áurea de tristeza. Na minha família, nos meus parentes, da parte da minha mãe, todos os irmãos da Dona Margarete têm depressão. Depressão profundíssima. Você chega na casa deles, há uma áurea de angústia. Todos conhecem a Jesus. Uma áurea de tristeza. Irmão, é muito triste ver um cristão triste, sabendo que ele tem o Espírito Santo, sabendo que ele tem Jesus. Você entende o que eu estou pregando? Quem entende aí, diga amém. Você precisa mudar a sua postura. Irmãos, o maior tônico para a mente que existe é a vida de oração. Tem muitas coisas que nos chateiam. Você deve entender que foram os irmãos, foi o irmão de Caim que o traiu. Foi os irmãos de José que jogou ele na fossa. Foi Judas, discípulo de Jesus, que o traiu.
Você deve perceber que são as pessoas à nossa volta que nos ferem, nos angustiam. E você tem que saber que as pessoas vão nos ferir e que você vai ferir as pessoas. Mas se você não estiver firme com Deus, você vai viver sempre das emoções do que alguém te falou. Aquela pessoa que domina você com as palavras é aquela pessoa que te domina. As palavras das pessoas não podem determinar a sua alegria ou a sua tristeza, meu querido. As pessoas não te conhecem, Deus te conhece. Eu vou te dizer uma coisa. A pior coisa que existe na vida é a chamada justificativa. E sabe por quê? Os amigos não pedem, os inimigos não aceitam. Um amigo não vai te pedir justificativa. E um inimigo, por mais que você dê, ele não aceita. Então, justificativa é uma imbecilidade. Não se deve justificar. As pessoas não te conhecem como Deus. Quando alguém vai falar mal de mim, por que ele falou? Ah, falou isso. Ainda bem que ele não conhece mais. Nós devemos estar firmes. Nós devemos ter uma convicção do Espírito Santo. Irmão, quando você está mal, se você não sabe cantar, ore. Se você sabe tocar um instrumento, pega um instrumento e começa a cantar. Se você não sabe cantar, põe uma música e fique uns 15, 20, 30 minutos com Deus e derrame a sua alma perante Deus. Você vai ver que quando você sair daquele momento de oração, parece que foi um didaquê, parece que foi um momento antidepressivo. Você tomou um remédio para a depressão. O problema é que crentes, quando estão mal emocionalmente, eles devem falar, e fala para um, fala para outro, para quem não pode ajudar. Fala de um, fala para outro, fala para um, fala para outro, ou então murmura, ou reclama, ou então não busca a Deus. Vai orar, querido. Pastor, mas eu não tenho força para orar. Senta lá no cantinho do quarto seu, vou falar para você o que eu faço. Porque tem hora que a gente não tem força para falar com Deus, é verdade. Sabe o que eu faço? Põe a música, sento no cantinho da parede e fico só ouvindo a música assim, ó, quietinho. Depois de meia hora, eu começo a falar. Depois de uma hora você está falando. Essa é a terapia do crente. Falar com Deus. Sabe por quê? Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Você primeiro tem que entender que nós somos fracos. Nós temos fraquezas emocionais. O médico falou para mim, o senhor é o tipo de gente que não pode guardar as coisas. Se o senhor guardar as coisas, o senhor dá um infarto, um AVC, dá um problema, o senhor fica doente. O senhor tem que pôr para fora o que está sentindo. E eu, ultimamente, fui muito criticado, porque eu sempre fui muito espontâneo, falava duro, até aí não ficava doente. Quando eu comecei a me controlar mais, comecei a ficar doente. Comecei a deixar passar as coisas, e deixar passar as coisas assim, você vai pondo dentro de você e fecha a panela, daqui um pouco, explode. Tem gente que aguenta. Eu fico olhando o pastor Samuel, irmão, dá vontade de bater nele. Você fala coisa para ele, não, cara, não é assim não. Oh, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falo, meu Deus, será que ele não está vendo o que eu estou vendo? Pai, transforma esse menino, meu Deus. Mas tem hora que não pode ser assim. Não, eu fico vendo, tem hora que é bom, tem hora que não. Entendeu? Tem hora que eu falo, meu Deus, encarna o Exu Samuel, que estou brincando. Tem hora que quando eu não quero bater em alguém, eu falo, Senhor. Aí eu começo a dar uma gaguejada, falo, desceu. Já vejo, já. Calmou. Mas veja, irmão, tem hora que precisa do profeta. Tem coisa que não dá. Tem hora que só Deus que pode resolver sua situação. Tem hora que falar não resolve. Tem hora que só chorar e orar resolve. Olha para mim, chorar para Deus é o melhor tônico para a alma que existe. Pastor Samuel cantava uma música assim no tempo dele, lá na estância. Essa você sabe. Quantas vezes nós contamos
os problemas para alguém, mas nem sempre é capaz de resolver. Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue compreender. Mas existe um amigo, ele se importar contigo. Ele é Jesus e vai te ajudar. Olha o coro. Chore para Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando para Deus, você move os céus. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia Sagrada está recheada de pessoas que choravam para Deus. Deus não resiste ao choro, à oração suplicante de um filho. Não chore para quem não pode te ajudar. Não derrame a sua alma para quem não pode resolver. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, põe uma canção, se toca o hino, toca o hino. A Bíblia diz que quem está triste tem que fazer o quê? Louve! Quem está triste tem que fazer o quê? Canta um hino para Deus. Irmão, entra no quarto. Você sabe que Deus tem um ouvido, o ouvido de Deus é tão interessante, que o ouvido de Deus tira a sua afinação. O ouvido de Deus é tão interessante que você canta desafinado, mas o ouvido de Deus pega a sua música e leva no tom certinho. Deus não vê ninguém desafinado, porque Ele aceita todo louvor, irmão. Então não tenha vergonha de cantar para Deus. Derrame, olha para mim, derrame a sua alma perante o Senhor. Oh, irmão, como é gostoso, como muitos de nós não descobrimos o segredo do quarto, do secreto, o segredo de derramar, de chorar, de expor os seus medos para Deus. Antes de eu ir para o hospital, eu já vinha com vários sintomas de medo. Uma sensação que eu ia morrer a qualquer hora. E eu entrava no quarto e falava: Senhor, eu estou morrendo. Eu quero que o Senhor me tranquilize. Eu tenho muita coisa para fazer para o Senhor. Não tem nada melhor do que você sair de um quarto de oração, parece que você tomou um calmante. Derramar-se, chorar-se perante o Senhor. Irmão, a sua mãe não pode te ajudar, ela pode te ouvir, ela pode te aliviar, mas não te ajudar. Seu pai não pode te ajudar, sua esposa não pode te ajudar, só Deus. Então derrame as suas súplicas diante do Senhor. Aprenda o poder que tem no secreto. O poder que tem no se derramar diante de Deus, na oração suplicante. Está aí, ó. Deus me deu uma mensagem agora. Eu vou pregar terça-feira que vem sobre oração suplicante. O que é? Poderoso. Tem muitos cristãos que não estão firmes na alegria do Senhor. E quando você não tem alegria em Deus, você clica em pornografia. Quando você não tem alegria em Deus, você adultera. Quando você não tem alegria em Deus, você desiste da palavra. Quando te falta alegria em Deus, você sempre pensa que Deus quer matar você, que você está debaixo de juízo, que Deus está chateado, está triste com você. Eu conheço crentes, eu já vi pessoas de idade, uma senhora de 75 anos de idade, de vir em mim chorando, falou: pastor, tem 75 anos que eu sinto que Deus tem raiva de mim. Eu falei: minha senhora, então eu sou capeta. Se uma senhora com esse temor, com 75 anos, sente isso, eu falei: mas isso é coisa do diabo. Isso é acusação demoníaca.
Pensar que Deus não te ama. Tem gente que vem aqui em mim, eu acho que eu não estou salvo. Você está pecando falando isso. Você não está tendo fé no amor e no perdão de Deus, na misericórdia dEle, no Espírito Santo que está em você. Você está sentado com Cristo já, irmão. A Bíblia diz que nós estamos já assentados nas regiões celestiais com Cristo. Você precisa entender, essa é a sua posição. O seu corpo está aqui, mas você já está lá nas regiões celestiais reinando com Cristo. Você está aqui enfrentando luta, você está aqui enfrentando problema, você está aqui passando dificuldade financeira, você está aqui resolvendo pepino, com doença, enfermidade, problema na família, mas espiritualmente você está numa posição celestial. A Bíblia diz assentado nas regiões celestiais com Cristo. Você precisa entender que essa é a sua posição. Você está numa condição em outra posição. Tem gente que está se confundindo. Ele confunde condição com a posição. A sua posição é com Cristo, a sua condição é terrena. Você está sofrendo, mas você não é sofredor. Você está com Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem pode dizer bem alto, tudo posso, naquele que me fortalece. Você entender que você não pode tudo sozinho não, é só naquele, é só em Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Eu quero terminar essa mensagem aqui mostrando para você que nós temos alguns ladrões das nossas alegrias. Quem rouba a sua alegria em Deus? Primeiro ladrão da alegria, Filipenses 1:12. Coisas, circunstâncias. Veja aí Filipenses 1:12. Volta lá no texto. Primeiro ladrão da alegria, circunstâncias, as coisas. Sabe de uma coisa, irmão? Filipenses 1:12 diz assim, ó. Olha lá, ó. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Paulo diz aqui o seguinte: as coisas que me acontecem são as circunstâncias da vida. E o primeiro ladrão são as circunstâncias da vida. Que coisas aconteceu com Paulo que contribuiu com o avanço do Evangelho? Prisão, naufrágio, surra dos irmãos, perseguição dos irmãos, perseguição dos inimigos, e agora está dando uma cadeia. E sabe o que Paulo está falando? Essas coisas que me aconteceram só contribuíram para o avanço do Evangelho. Paulo está dizendo que as coisas acontecem contrário à nossa vontade, sem esperarmos, sem aviso. As circunstâncias são doença, divórcio, desemprego, decepções, crente passa por luto, morte, luto traumático. Teve irmãos aqui que perderam pessoas que gostavam, uma dívida, etc. Essas coisas que Paulo está dizendo não podem afetar a sua fé, podem afetar o seu momento, mas não podem afetar a sua eternidade. Que coisas aconteceram a Paulo que contribuíram para o crescimento do Evangelho? Vou lá falar. Olha quem escreveu aqui. Paulo, perseguido na cidade de Damasco, rejeitado na cidade de Jerusalém, esquecido na cidade de Tarso, apedrejado na cidade de Listra, açoitado na cidade de Filipos, escorraçado na cidade de Tessalônica, enxotado na cidade de Bereia, fui chamado de tagarela na cidade de Atenas, fui chamado de impostor na cidade de Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso na cidade de Jerusalém, fui acusado na cidade de Cesareia, enfrentei um naufrágio indo para a cidade de Roma, fui mordido de cobra em Malta, cheguei em Roma algemado, recebi dos judeus 195 açoites. Se você olha para esse cara, você fala o seguinte: esse cara era um fracassado. Paulo, olhado pelas lentes da teologia da prosperidade, era um derrotado. Porque um cara que passa isso aqui, irmão, não é vencedor. Não é isso que eles falam? Paulo diz que isso aqui contribuiu. Saibam, irmãos, que tudo isso aconteceu, contribuiu para o crescimento do Evangelho. Irmão,
Deus está tecendo a sua vida com a sua dor. Você sabia que os seus maiores aprendizados foi na hora e nos momentos de dor? Seu filho lá, Peterson, sozinho lá na Europa, está virando um homem. Você não tem noção. Ele lá sozinho, ele está pegando experiência que ele não pegaria junto com vocês. Eu sei, eu vivi sozinho a vida toda. Isso me fez ser cascudo. Isso me fez aguentar o tranco. Nós devemos aprender com esses momentos. Nós devemos aprender com as nossas lágrimas. É doído, gente, mas devemos aprender. Segundo ladrão da alegria, Filipenses 2, verso 3 e 5. Pessoas. 2, do 3 ao 5. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Não, é 3 e 5, né? Perdão. Vamos lá. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. Entendeu? Não há uma competição entre mim e você, irmão. Não há uma competição entre nós. Não podemos ter rivalidades. A Bíblia diz: tende em vós o sentimento que teve em Jesus Cristo, que sendo Deus, humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ah, o irmão lá me humilhou, mas ele é superior a você, você acha ele superior. É isso que Paulo fala: considere o outro superior a você. Você não humilha pessoas humildes. Nós precisamos entender esse projeto. Então, um outro ladrão da alegria são as pessoas. Nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Lembra que eu falei para você que o meu médico falou que a maioria dos infartos acontece com pessoas que cuidam de pessoas. Nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. E por essa razão, irmão, é impossível ter uma família feliz, uma igreja feliz, um cristão feliz, sem o exercício do perdão mútuo. Perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoa todos os dias. O perdão é o grande segredo para ser alegre em Deus. O perdão não é uma opção, é uma essencial necessidade. Quem tem o mesmo Espírito que teve em Jesus, não vai ficar chateado, ele vai perdoar. Porque, irmão, nós erramos, eu erro, eu sou homem, eu falho, eu sou homem. E quando eu errar com você, você deve me perdoar. E quando você errar comigo, eu tenho que te perdoar. Esse é o sentimento que houve em Jesus. O perdão não é uma escolha, o perdão é imperativo, é um mandamento. Não perdoar está em desobediência a Deus. Não existe família feliz sem perdão. Olha, eu li um negócio, eu não gosto muito de coisa que vai no Facebook, mas eu li um negócio no Facebook interessante. Diz que o filho chegou para o pai, falou: pai, eu vou me casar. Quem já viu esse negócio? Alguns, então eu vou contar a história. E aí o pai falou assim: então diga. Como é que é? Eu esqueci agora. Me perdoe, né? Então, então peça perdão. Mas por quê? Peça perdão. 3 vezes, perdão. Outra vez, perdão. Mas o que eu fiz? Peça perdão. Mas não fiz nada, peça perdão. Aí depois o pai falou assim: por que eu tenho que pedir perdão? Porque aí você está pronto para casar. Porque se você não aprender a pedir perdão, você não pode se casar. Você não pode constituir família se você não está pronto a pedir perdão. Você não pode se congregar numa igreja se você não está pronto para perdoar e pedir perdão. Você não pode se conciliar e estar em comunidade. Sem o exercício do perdão, não dá para conviver. Tem que viver sozinho e ainda assim briga consigo mesmo e sai de casa.
Porque tem gente que não se perdoa. Não há cristianismo sem perdão. Irmão, todos que entrarão no céu são aqueles que foram perdoados. Todos que foram perdoados devem também perdoar. Terceiro ladrão de alegria, Filipenses 3,19. Olha aí, ó. Ansiedade, Filipenses 3, versículo 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com aquilo que é terreno. Olha para mim, irmão. Se você se preocupar demais com as coisas da terra, circunstanciais, com aquilo que ainda não aconteceu e deve acontecer, isso vai roubar a sua alegria. Pessoas ansiosas se tornam pessoas infelizes. E olha, a ansiedade é um negócio estranho. Você não sabe que você tem, não. O médico olha para você e fala, isso é ansiedade. A ansiedade, ela mascara sintomas. Você pensa que está com doenças. Você pensa que você está gripado, você fica tonto, a vista fica turva. Dá até febre, dá. E quando você vai ver, você está ansioso. Sabia disso? Eu acho que eu estou doente, eu estou mal. É ansiedade. E a ansiedade rouba a sua alegria. O verso 6 e 7, Paulo diz assim, ó. Não andeis, 6 e 7 do capítulo 4, Paulo diz assim, ó. Não andeis ansiosos por motivo algum. Como é que ele diz? Não andeis ansiosos por motivo algum. Então vamos lá, falei dos dois ladrões últimos, né? O terceiro e o quarto. O terceiro ladrão de alegria, preocupação excessiva com coisas terrenas. Paulo diz, o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas da terra. Se você ficar só olhando para a terra e não olha para Deus e para o céu, vai roubar a sua alegria em Deus. Por último, a ansiedade. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Agora está falando que não é paz com Deus, é paz de Deus. Que Deus lhe dê paz. Porque tem hora que tudo que você precisa é de um pouco de paz. E quem é que pode nos dar essa paz? Jesus. Ele disse o quê? A minha paz vos deixo. A minha paz eu te dou. Fique em pé no seu lugar.